E ontem aqui na Jovem Pan, deputado federal Kim Kataguiri do DEM de São Paulo concedeu a entrevista ao programa Os Pingos nos Is. Acompanhe um trecho com Silvio Navarro. Deputado Kim Kataguiri do Democratas de São Paulo, tudo bem, deputado? Tudo bem, Silvio? Muito bem, deputado, o MBL, o Movimento Brasil Livre, do qual você faz parte, se juntou aí a alguns empresários e entidades do setor de serviços numa campanha contra as propostas de reforma tributária em discussão, ou melhor, nos moldes das propostas que estão andando aí no Congresso Nacional. Tem duas PECs, duas propostas de emenda à Constituição, a 45 e a 110, se eu não me engano. Tem também um outro projeto de lei do Senado que o Major Olímpio, o senador, está encampando. Mas então eu queria fazer uma pergunta inicial e depois o Augusto e o Zé Maria vão entrar aqui nesse debate. Qual é a reforma tributária que você acha que é possível, deputado, avançar? E por que as críticas em relação a esses dois modelos que estão lá em andamento, salvo engano também formulados pelo ex-deputado Luiz Carlos Rauli e pelo economista Bernard Api? Olha, a reforma tributária que a gente defende é a reforma tributária do Bernard Api com alguns ajustes, né? Primeiro, um ajuste em relação ao setor de serviços, né? Não tem como a gente onerar, aí, principalmente setores fundamentais, aí, como saúde, educação, restaurantes, transportes, enfim, diversos serviços que hoje o serviço representa aí 84% do PIB, né? O grosso dos empregos está no serviço, softwares também, que o Brasil tem um grande capital intelectual, uma grande mão de obra aí no desenvolvimento de softwares, não só de softwares para comerciais, para governos, mas também diretamente para o consumidor, como é o caso de games, por exemplo, ou mesmo de softwares para escritório. E a carga tributária prevista na reforma do Bernard Api é muito pesada para os serviços, porque você vai fazer a fusão e a simplificação dos impostos, o que é bom, só que você, no modelo proposto pelo API, passaria a cobrar IPI, por exemplo, né, o imposto sobre produtos industrializados e outros impostos, e o ICMS também, em cima dos serviços, coisa que hoje não acontece e que representaria aí um aumento, dependendo do setor, de carga tributária de até 600%, né, o que representaria o fim de boa parte dos empregos que hoje são gerados pelo setor de serviços. E outro ponto que eu defendo é que a gente utilize o resultado. A gente sempre faz uma estimativa de receita, né? O governo sempre faz uma estimativa de receita na lei orçamentária anual e a gente vota aqui no Congresso Nacional. Muitas vezes a receita ela é subestimada, a gente tem mais receita do que aquilo que foi previsto. O que eu proponho é que o que vier além de receita prevista seja utilizado para desonerar a folha de pagamento todos os anos. Então, se o governo previu que arrecadar, vamos supor, R$1 milhão, a gente arrecadou R$1.100.000, esses R$100.000 que eles sejam utilizados para desonerar a folha de pagamento e a gente conseguir, ao longo dos anos, com os resultados positivos, acima da média, acima das expectativas de arrecadação, desonerar completamente a folha de pagamento. Porque a gente fala muito de reforma tributária, mas fala pouco em redução de imposto, em corte de imposto. A gente vê muito da perspectiva de quem arrecada, mas pouco da perspectiva de quem paga. E das economias emergentes, o Brasil que tem a maior carga tributária, a gente não vai conseguir se desenvolver só simplificando, precisa cortar também. E o modelo que a gente defende para cortar imposto sem precisar ter nenhum tipo de corte de gasto imediato ou sem precisar onerar nenhum outro setor, é justamente utilizando esse dinheiro, essa sobra que hoje vai para o caixa do Tesouro para pagar a dívida. A gente utilizaria aquilo que está previsto no orçamento já para o pagamento da dívida e o que vier além da expectativa de arrecadação viria para desonerar a folha. Né? Passa a bola então para o Zé Maria Trindade com a próxima pergunta, Zé. Pois é, o que se fala, o que eu ouço é a história da neutralidade tributária, neutralidade fiscal, ou seja, uma reforma que não aumente a carga, mas também não reduza. É essa a ideia central. Agora, o que eu vejo nas conversas, deputado, é a tentativa de voltar à ideia de um imposto sobre transações financeiras, agora movimentações financeiras. O argumento é de que alguns países já estão abandonando o IVA, já é um imposto antigo e que o Brasil quer entrar agora. Quais são essas mudanças básicas aí nesta reforma tributária que eu considero bem tímida, né? Uma mini reforma?
Olha, eu pessoalmente sou completamente contra o imposto sobre movimentações financeiras, primeiro porque é um imposto cumulativo. Então você imagina, eu estou utilizando um celular agora para falar com vocês. A gente teve mais de 1.000 transações para a formação desse celular, né? Desde ali da coleta do minério de ferro até no final o desenvolvimento do software do sistema operacional que está rodando aqui no celular. Então, mais de 1.000 transações, a gente colocar uma alíquota ali, mas vai ser uma alíquota pequena ali de 1,25%, 2%. Se você fizer isso cumulativamente ali, elevar a milésima potência, você vai ter um aumento de carga tributária. No final, você vai chegar no imposto muito maior do que no imposto no IBS ou no IVA, como está sendo proposto. Além disso, você está tributando não geração de riqueza, né? A simples movimentação. Então, se eu transfiro um dinheiro da minha conta para a conta da minha mãe, eu estou sendo tributado pelo Estado em razão disso, que não me parece justo. Também não se mostrou eficiente em nenhum lugar em que foi aplicado. Aliás, a gente teve um exemplo bem fracassado da tentativa venezuelana de se implementar o imposto sobre movimentação financeira. A gente já teve experiência brasileira também com a CPMF, né, que não era imposto, era uma contribuição e era provisório, mas ainda assim os resultados que a gente teve foram muito ruins, incentiva a informalidade, né, porque você acaba fazendo com que as pessoas escapem, né, da bancarização, tem o fenômeno da desbancarização e da informalidade. Nossa economia já é extremamente formal, mais de 30% dos empregos são informais e esse número tende a crescer. Então, sou absolutamente contra e não acho que tenha a menor chance de ser aprovado aqui dentro do Congresso Nacional. Para mim, uma verdadeira reforma tributária deveria vir acompanhada com uma reforma administrativa, porque só cortando o gasto a gente consegue cortar o imposto na raiz. Mas, infelizmente, falta, primeiro, força política, competência e coragem do Palácio do Planalto para enviar a reforma e falta também disposição do Parlamento de votar a reforma. Eu queria saber o seguinte, essa reforma, ela vai ser aprovada, votada neste ano, e também vai haver espaço para votação de outras reformas? Ou não, ela vai consumir o ano todo como aconteceu com a reforma da Previdência em 2019? Eu acredito que vai consumir o ano todo, né? Já vai ser um debate bastante difícil, né? Mesmo porque essa questão das alíquotas, por exemplo, o único lugar que a gente tem uma alíquota uniforme, como é proposto pelo API, é na Nova Zelândia, né? Então não vai haver... Não vai se discutir a reforma administrativa, na sua opinião, então, só para saber. Eu duvido muito. Eu acho que pode iniciar a tramitação numa reforma administrativa, mas a aprovação mesmo, votação no plenário da Câmara e do Senado, eu duvido muito, mesmo porque vocês sabem também que, além da complexidade da reforma tributária, tem o fato também de ser um ano eleitoral e, infelizmente, boa parte dos deputados largar o trabalho legislativo nessa época, né? Deputado, deixa eu aproveitar o seu gancho, então, já que você lembrou que esse aqui é um ano de eleições municipais, em outubro, no país inteiro, como é que o MBL está se preparando para essa eleição? Quais são ali os principais candidatos que vão às urnas, especialmente aqui na capital paulista? Na capital paulista, a gente deve ter aí a pré-candidatura do Arthur Duval, né, que é pelo Patriota, Prefeitura de São Paulo. A ideia é a gente apresentar já alguns membros da equipe, né, caso ele vença as eleições, confirme a pré-candidatura, ele vence as eleições, a equipe, a formulação, um plano de governo para ter um trabalho bastante sério, bastante técnico, porque para o Movimento Brasil Livre ter um membro disputando uma eleição majoritária é um salto, né, qualitativo e técnico, e a gente precisa mostrar que tem o arcabouço necessário para disputar uma eleição dessa magnitude. A nossa ideia é já nos próximos meses apresentar membros de equipe e projetos nesse sentido, e também eleger vereadores, né, na capital, na cidade do interior, não só de São Paulo, mas também pelo país inteiro. A gente deve ter candidatos em todas as regiões do país. No estado de São Paulo, nos outros estados eu ainda não tenho esse levantamento, mas no estado de São Paulo nós devemos ter cerca de 40 candidatos à vereança, e na capital a gente está apostando aí principalmente em 2 nomes, um já vereador eleito. É o Fernando Holliday, né? Vai tentar a reeleição, né? Que vai tentar a reeleição, e outro que deve tentar pela primeira vez o mandato é o Rubens Nunes, né? Que é o advogado do movimento. Para 2022, deputado, o MBL pensa em formar um partido, ou vocês vão seguir nessa estratégia de pulverização de siglas, vamos dizer assim, né? Você é filiado ao DEM, você citou agora o Arthur Mamãe, falei que vai se filiar ao Patriotas, tem outros integrantes que são ligados a outras siglas.
Acho que a ideia é, sim, até 2022 a gente tem um partido político, né? A nossa consulta ao TSE foi aprovada, né? A das assinaturas digitais, que até o presidente da República acabou pegando carona aí no processo, mas, de todo modo, a gente espera a regulamentação, né? Enquanto os ministros do TSE não regulamentam como se dá a coleta de assinatura digital, a gente não pode iniciar, mesmo no julgamento de mérito que já ter sido aprovado, né? Os ministros já terem decidido, aí com o relatório do ministro Sócio Fernandes, aprovar a assinatura digital. A gente espera essa regulamentação, mas a ideia é sim que para 2022 a gente tem um partido político, né? Mesmo eu chegando aqui, né, na Câmara dos Deputados, ou a experiência do Arthur na Assembleia Legislativa, ou do Fernando Holliday na Câmara dos Vereadores de São Paulo, mostrou que ter um partido político é realmente muito importante para você participar do debate público, utilizar os instrumentos para apresentar projetos de lei no Colégio de Líderes, participar da reunião do Colégio de Líderes. Mas já não tem muito, deputado, já não tem sigla demais, uma verdadeira sopa de letrinhas aí na Câmara dos Deputados, por exemplo, são mais de 30 partidos representados. Você tem muita legenda, né? Mas você tem pouco partido. Efetivamente, você tem aglomeração de parlamentares ou de políticos que estão lá disputando poder, mas não pode falar em partido propriamente dito, porque você não tem ideologia, digamos assim. E o número de partidos com representação na Câmara já vai diminuir bastante com o fim da coligação para eleição proporcional, né? Acho que na próxima legislatura a gente já vai ter um ambiente muito melhor ali, com no máximo 12, 15 partidos tendo representatividade na Câmara, que eu já acho muito. Mas o problema não é o número de partidos políticos. Para mim, o problema é o fato de receber dinheiro público e ter a propaganda eleitoral na televisão. Bom, esse foi o deputado federal Kim Kataguiri, do Democratas aqui de São Paulo, que foi entrevistado no programa Os Pingos nos Is. E, aliás, a entrevista completa você pode acompanhar no site da Jovem Pan e no nosso canal do YouTube, Jovem Pan News. Se inscreva nos nossos canais.